Olá, como vai? É um prazer estar com você. Como você está? Independente do horário que você está ouvindo este vídeo, este vídeo é para você, é para todos aqueles que assim desejarem aprender um pouco mais e juntos estaremos aqui compartilhando de mais um assunto que a Bíblia nos traz e que é de suma importância para cada um de nós. Portanto, esteja ligado no nosso canal, né? O canal Jesus Fala para você, ele é para você, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado aí, mas que juntos, espiritualmente juntos, com certeza nós vamos aprender e sabemos que Cristo está conosco, Cristo está com você. É com prazer que estou aqui porque sei que muitos estarão ouvindo esse vídeo e eu quero que o meu desejo no coração é que você possa refletir um pouco mais na vida. Nós precisamos refletir na vida. Estou muito alegre porque este é o quarto vídeo do nosso canal que tem pouco tempo, um pouco mais de um mês, quase 2 meses. Mas isso não importa. O importante é que estamos aqui para compartilhar com você de uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração e com certeza vai servir para você. É muito importante nós pensarmos na vida. O que é a vida? Essa é a pergunta para muitas pessoas. E, inclusive, por um bom tempo, eu refletia nessa pergunta, nessa interrogação. O que é a vida? Quem sabe você esteja aí interrogando esta questão, colocando de vez em quando ela na mente e perguntando para você mesmo, você mesma, o que é a vida? A vida é importante. E essa vida, ela é controlada por Deus. Deus é o dono da vida. Essa vida que Deus deu a mim, deu a você, meu querido, minha querida ouvinte, ela é uma vida passageira. E neste período, nesta passagem, nós temos uma caminhada a percorrer. Uma caminhada que é traçada lá no alto por Deus. Em alguns momentos, nós podemos até sair do caminho traçado por Deus. O caminho traçado por Deus é perfeito, é melhor. É o caminho que nos leva a um fim melhor. Mas muitos de nós pode mudar esta caminhada. E muitos de nós pode não entender, muitas vezes, os obstáculos que são traçados, os obstáculos que aparecem na caminhada. E às vezes é difícil. Confesso para você que às vezes é difícil entender por que tal coisa acontece, por que tenho que fazer isso, por que não posso fazer tal coisa, por que isto aconteceu comigo. São perguntas baseadas em situações que acontecem na vida do homem. Mas você crê que Deus é o dono da vida? Você crê que Deus está no controle da vida? Precisamos crer que Deus é o autor e consumador de todas as coisas e que, acima de tudo, Ele está com os olhos bem abertos, percebendo, olhando para cada pessoa. Ele sabe todas as coisas. Deus está presente em todo instante. Na minha vida, na sua vida, está nos olhando a todo tempo. E tudo que
que nos acontece tem uma lição para nós. Eu não estou fazendo a colocação aqui e querendo questionar, porque não é o nosso propósito questionar porque Deus permitiu isso ou aquilo, mas trazer uma lição. Uma lição que pode nos ensinar, pode te ensinar a andar melhor, a tomar uma decisão melhor. Sabe, há um texto na Bíblia, está em 2 aos Coríntios, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para um grupo de cristãos na cidade de Corinto. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, é bom para nós refletirmos sobre esses assuntos aí que nós colocamos, que diz assim, capítulo 4, os versos 7 em diante: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, tá? Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui o apóstolo Paulo estava se dirigindo aos cristãos, à igreja cristã que professava o Senhor Jesus Cristo na cidade de Corinto. Ele tinha um amor grande por aquele grupo de irmãos que ali viviam, que ali se juntavam, que ali compartilhavam e recebiam de Deus. O apóstolo Paulo estava declarando algo que ele já tinha vivido muito de tudo aquilo que nós acabamos de ler aqui. Ele falava de sofrimentos, ele falava do valor que temos, do que somos. Nós somos vasos, comparados a vasos, mas somos muito mais do que vasos. Ele nos fazendo a sua comparação de vasos, vasos de barro, mas era uma comparação para a igreja entender que nós somos instrumentos de Deus, mas acima desses instrumentos somos vidas chamadas. Vidas que têm um tesouro no coração, vidas que têm uma mente transformada pelo Senhor. E aí ele começa a declarar,
aqui no verso 8, dos sofrimentos que o ser humano passa e que aqueles irmãos, muitos estavam passando. Lá na cidade de Corinto, na igreja que professava o Senhor Jesus, ele ficou sabendo da situação do sofrimento da igreja, perseguições, algumas afrontas. Era um período de perseguições aos cristãos. Era um período de dificuldades também sociais e financeiras. Mas ele estava querendo animá-los. Isto é importante para você que está ouvindo neste momento, aí em seu lar ou em algum lugar em que você está ouvindo este vídeo, ouvindo esta mensagem. O apóstolo Paulo estava levando aquele grupo de pessoas, e isto serve para mim e para você, a pensarem que por mais que nós sejamos do Senhor, o Deus que é poderoso, o Deus cheio de amor, e que pode fazer todas as coisas, pode nos livrar de tudo que é ruim, pode nos dar o que é de melhor, o que existe na terra, pode nos transformar, se assim Ele quiser, Ele pode. Mas há situações, e o apóstolo Paulo estava dizendo isso para aquele grupo, há situações que Deus, não por ser mau, Deus não é mau, Deus é justo. E até em momentos difíceis, Deus nos ensina. Alguns precisam passar por experiências brandas, experiências que não são muito pesadas, porque Deus conhece o coração desses. Outros e outras, Deus permite situações de maior dificuldade, com maior peso de sofrimento. Deus não é ruim, mas Deus permite isso, conhecendo os limites de tais pessoas, conhecendo os nossos limites. Deus sabe até onde nós suportamos. E não nos esqueçamos que nós somos seres humanos e que, por causa do mal que desde o início começou a reinar na terra, este mal, o pecado, ele trouxe sofrimentos. Não é à toa que um grande exemplo disso, e muitos outros exemplos existem, um grande exemplo disso, esta pandemia e outras que já surgiram aí no decorrer de épocas passadas, e tantas outras situações, doenças, guerras, rumores de guerras, né? Atritos entre as nações, desentendimento entre líderes mundiais, dificuldades financeiras, né? A fome se alastrando no mundo. Mas eu e você vemos tudo isso e como temos nos comportado. Amado ouvinte, querido ouvinte, eu comecei a pensar nessas coisas alguns anos atrás. E eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo essa mensagem já pensaram, quem sabe estejam pensando de vez em quando e colocando os porquês. Os porquês de tudo isso sempre ter acontecido ou está acontecendo, o porquê Deus permite situações na nossa vida de dificuldades, né? E tais coisas não acontecem. Por que as pessoas no mundo estão assim? Por que da corrupção? Né? Por que das doenças? Ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta porque é ruim. Ninguém gosta de passar necessidades financeiras. Porque não faz bem. Porque causa algo ruim, causa dificuldades. As pessoas podem até adoecer, dependendo da situação má que ela está vivendo.
Mas a nossa caminhada até Jesus, até o lar celestial, nessa caminhada nós vamos enfrentar situações diversas. Alguns mais, outros menos, alguns em uma área, outros em áreas diferentes, não importa. Eu e você temos que estar atentos a estas coisas. O apóstolo Paulo, voltando ao texto aqui, ele declara no verso 11 exatamente isso que nós estamos compartilhando juntos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Veja só a afirmação de um apóstolo. Mas não nos esqueçamos, nós cristãos, você aí que talvez não saiba, ainda não leu nem ouviu sobre a vida do apóstolo Paulo, ele enfrentou situações diversas, de dificuldades, passou fome, apanhou várias vezes, apanhou mesmo, fisicamente, literalmente falando, foi preso por várias vezes, teve que fugir dos inimigos, né, para não ser morto por estes inimigos. E por muitas vezes ele não entendeu o porquê dessas situações na sua vida. Mas chegou um dado momento que Deus estava falando ao seu coração, ao coração desse apóstolo, o porquê de todas estas coisas. Deus começou a responder, a abençoá-lo grandemente, a dar a ele força, a livrá-lo de tudo isso, para que ele viesse a testemunhar para nós, nos dias de hoje, o porquê de tudo aquilo. E quantos homens e mulheres que conhecem Deus, que enfrentaram situações parecidas à do apóstolo Paulo, quantos homens e mulheres nos dias atuais estão enfrentando situações assim? Quem sabe você que está aí nos ouvindo esteja enfrentando uma situação assim? Quem sabe você que está aí dentro de um presídio, você que está aí numa situação acamado, doente, ou enfrentando uma outra situação que não é agradável, uma situação financeira. Não vamos estar aqui tentando falar de todas as situações, não daria tempo. Mas eu quero lhes dizer, reunindo todas estas coisas, fazendo um resumo de tudo isso, os sofrimentos que estão sendo aí externizados para a sociedade no Brasil e no mundo, né? E tem trazido até causado doenças espirituais, doenças físicas, necessidades financeiras. Mas algo que mexe muito com o ser humano é algo que vem e faz mal para a sua vida espiritual. E que estas coisas, muitas delas, começam a atingir o seu físico ou as necessidades financeiras, tá? As situações que o mundo vive agora, tá? Tantas leis, algumas injustas. Não vamos aqui ficar detalhando, né, a área política nem governamental, mas isso é no Brasil e no mundo. O que eu quero lhes dizer é que Deus tem a resposta para todas estas coisas. O apóstolo Paulo viu isso, né? E ele levava aquele grupo de irmãos que estavam sofrendo perseguições, tendo necessidades, sendo discriminados, alguns doentes, né? Ele estava dizendo: olha, estamos sempre sendo entregues à morte por causa de Jesus, por causa de Deus. Mas quando ele fala isso, ele estava dizendo que ele
estava sempre se expondo com prazer para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar do Espírito Santo, para falar desse Deus uno e trino. E as pessoas que não tinham esse Deus, elas queriam viver uma vida de corrupção, uma vida errada, à sua maneira. Elas não iam se agradar da mensagem do apóstolo. Assim como hoje, né, muitos homens e mulheres que conhecem Deus e que estão transmitindo essa palavra não estão agradando muitas pessoas. Estão sendo perseguidos, alguns até estão em presídios, alguns até estão sendo mortos por causa da palavra de Deus. Mas eu quero lhes falar da lição que o texto falado pelo apóstolo Paulo, que recebeu de Deus, ele nos traz uma mensagem, uma lição poderosa para mim e para você. Nesse momento, você que está aí, de não desanimar. A caminhada é uma caminhada de luta. Você não pode desanimar. Ainda que o desânimo venha, você tem que fazer tudo para que esse desânimo venha ser extinto de sua vida, de sua mente, de seu coração, e você tomar um novo fôlego, ter um novo ânimo, dar um salto para a vida, sabe? E continuar a caminhada, olhando para cima, como diz a palavra, para o alto, para o prêmio maior. Há um prêmio maior nos aguardando no final do caminho. Precisamos continuar a caminhada. E sem continuar essa caminhada, quem não pode, não quer chegar até o fim da caminhada, não vai ver o prêmio maior que está no fim do caminho. O fim do caminho é o lar celestial. Mas para chegarmos no lar celestial, é necessário caminhar, driblar todas as dificuldades, as doenças, pedir a Deus para que Deus faça o melhor. Procurar os meios que Deus deixou para que tudo isto seja sanado. Não se entregar simplesmente porque já não aguenta mais ver as situações, os acontecimentos, o sofrimento. Não, ainda há esperança. Deus nos dá condições de continuarmos a caminhada. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Tá? E aí ele afirma que Deus não nos esquece. E tudo que Deus permite, Ele permite sabendo que nós vamos conseguir vencer, porque Ele dá as condições para vencer. Não é Deus que causou o sofrimento e tudo isso, é a própria humanidade. Mas Deus está no controle maior. Ele declara no verso 15, né, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Nos apeguemos a estas afirmações. Olhemos os sofrimentos de pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Situações, pessoas que estão enfrentando situações muito maiores, um peso de dificuldade, de sofrimento muito maior. Às vezes reclamamos por coisas tão ínfimas, tão pequenas. Sofremos? Sofremos. Não estou dizendo aqui que não dói, que a doença não causa um impacto grande, causa. Mas nada disso pode te impedir de crer no Deus que tem a resposta para todos os teus sofrimentos. A caminhada é longa, mas Deus nos dá condições, Deus te dá condições de terminar a caminhada como um vencedor, como uma vencedora. Né? E aí ele declara no verso 16, afirmando isso: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus por isso. Aleluia, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E aí, traduzindo em nossas palavras, essa palavra tão abençoada que é de Deus, trazida pelo apóstolo, ele está simplesmente dizendo: olha, ainda que este sofrimento por esse tempo
doa bastante em mim, seja difícil enfrentá-lo, suportá-lo, eu sei que isso aí, vencendo esse momento, essa situação, tendo vitória diante de tudo isso aí, há um peso muito grande e glorioso. O prêmio maior tem um valor grande. O final, a vitória, será uma vitória maravilhosa. Então eu tenho que continuar, você tem que continuar. O mundo pode estar cheio de tantas coisas ruins, mas há um Deus que controla esta terra. Há o dono da vida, o Deus uno e trino. Ele está no controle. Esta é uma leve, momentânea situação. Deus te chamou, permitiu que eu e você vivêssemos esse período na terra para que nós fôssemos, para que nós sejamos vencedores. Né? E aí ainda podemos declarar, não está nesse texto, mas no outro texto, uma das cartas do apóstolo, que ele declara, né, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Filipenses, ele declara isso, o próprio apóstolo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Né? Essa leve, momentânea tribulação, sofrimento, dificuldade, Deus está no controle, amado ouvinte, querido ouvinte, para te abençoar. Continua a caminhada. A caminhada até o lar celestial, ela é sofrida em alguns momentos, mas olha, a vitória será bem maior para mim e para você. Deus te abençoe. Deus guarde a tua vida, a vida da tua família. Deus nos guarde. Deus te faça meditar e refletir em tudo isso. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Teu sofrimento é menor do que o poder de Deus. Deus é maior. Deus está com você. Até a próxima. Nós estaremos aqui na próxima semana com um novo texto, um novo vídeo. Participe, comente conosco e nós juntos vamos chegar até o lar celestial. Até a próxima.